Bom, boa noite. Aqui no caso, na aula de hoje, né, a gente vai continuar trabalhando com Java, e só que a gente vai fazer uma abordagem um pouco diferente, porque na aula passada, né, a gente utilizou, no caso, uma ferramenta online, né, só que nessa aula, né, para te mostrar de outra forma, né, foi efetuado o download, né, do Java nessa máquina, e aí, no caso, a gente vai utilizar, né, o Java que está instalado nessa máquina para desenvolver um programa, tá? Mostrar algumas sintaxes, né, algumas opções do Java e desenvolver um programa em Java. Tá? Como é que eu sei que o Java está instalado nessa máquina? Né? Então, no caso, se eu digitar o comando no prompt, né, do MS-DOS, né, Java né, version, a gente consegue, aí, no caso, ver a versão do Java que está instalado, né? Java, versão aqui 17. Tá? Também eu posso digitar aqui no caso Java C version e ver que o compilador do Java também está instalado. Tá? Então, você faz o download, né? No Windows, né? E depois pode verificar se a instalação está correta usando esses comandos. Então, eu vou fazer, no caso, esses comandos, né? E vou desenvolver os programas, aqui no caso agora offline, porque o Java está instalado já nessa máquina. Na aula passada, nós fizemos online, tá? Nós fizemos online. Lá no site do Java, né, tem orientações, né, de como fazer a instalação, tanto para Windows, como para Mac, como para Linux, tá? Aí, no caso, eu vou colocar o link à disposição, né, e depois fazer um acesso e a leitura do material, né? Vai estar no fórum, eu coloco o link para fazer o download. Aqui, no caso, para poder agilizar, né, já foi feito o download, e aqui, no caso, eu estou testando e verificando que a instalação foi feita com sucesso com esses comandos, né? Então, já está disponível nessa máquina. Aí, no caso, para poder fazer o programa em Java, né, eu preciso de um editor de texto. Na aula passada, a gente usou, no caso, um editor de texto online, né, no próprio navegador. Né? Aqui eu vou usar, né, simplesmente o bloco de notas, tá? Com o bloco de notas, a gente consegue fazer, mas, assim, pode ser qualquer editor de texto, né? De sua preferência, né? Não pode ser, no caso, o Word, né? Vou criar aqui, no caso, um programa chamado main.java, né? Lembrando que eu falei na aula passada, né, que o programa Java, né, você tem que criar pelo menos uma classe, né, e dentro dessa classe colocar um método chamado main, que é o método principal, né? Então a gente falou que seria equivalente lá ao main da linguagem C, né? Tem um main da linguagem C, né, a função main, né? Vocês falam que estudaram C, né, no semestre anterior. Então no C tem a função main, né, que é a principal, e aqui também no Java, né, tem um método main que é o principal. Né? Então, vou criar esse arquivo, né, main.java, né, assim, todos os arquivos Java, né, vou ter a extensão .java, tá? .java. E aqui também, geralmente, é comum, né, a gente colocar aqui, no caso, letra maiúscula, né, começando o nome do arquivo, começando com letra maiúscula, certo? Então, Notepad, né, abrir o bloco de notas, main.java. Eu acho que a tela, vou ter que refazer aqui, porque não compartilhou, né? Vou desfazer aqui para poder compartilhar outra tela. Pronto, aqui. Não está aqui, né? Executei aqui o comando Notepad, né? Para abrir o bloco de notas. E, no caso aqui, criar um arquivo, né? Chamado main.java, tá? Então, todo código Java, né? Vai ter, no caso, essa extensão, né? Main.java. E aí, da mesma forma que a gente fez na aula passada, né? A gente fez
lá na IDE Online, né, na web, aqui também a gente pode digitar nosso programa, tá? Aqui no bloco de notas, certo? Então, vou fazer o meu programa, né? Um Hello World, só para demonstrar. Vou aumentar aqui um pouco na fonte, mas basicamente é public, né? Class, main, né? Com M maiúsculo, abrir a classe e fechar a classe. Então, todo programa Java, né? Tem que ter pelo menos uma classe. Eu criei aqui a classe principal, né? E aqui também é interessante observar que o nome, né, do arquivo é o mesmo nome da classe. Então, o arquivo é main.java, a classe também é main. Tá? Então, a gente segue essa convenção. E dentro aqui, né, da classe, coloca o método principal, né? Public static void main string args. Abre e fecha, abre chaves, fecha chaves. Tá? Então, aqui no caso, a gente tem aqui, né, esse fecha chaves é o fim, né? Comentário, né? Barra, barra comentário. Fim, né? Da classe main. E aqui, né? Barra, barra, comentário, né? Que é fim do método main. Tá? Para poder ficar claro aqui, né? E aí, na aula passada, a gente tinha um comando, né? De imprimir na tela, system.out.print, né? Também tem um print lá, no caso da linguagem C, né? Porque print hello, né? Imprima na tela hello, a string hello. String é uma sequência de caracteres. Tá? Então, esse aqui é o programa básico que a gente faz aqui no caso em Java, né? Tem uma classe, dentro da classe tem um main, porque quando você mandar executar, ele vai procurar esse main, né? Vai procurar o principal. E a ação que ele vai fazer, no caso, é imprimir hello na tela. Toda instrução finaliza com ponto e vírgula, assim como no C e no C++. Então, a gente salva aqui, né? Vou sair. E aqui, para compilar, né? Só botar Java e o nome do arquivo. O arquivo está salvo, tá? Você dá um digit aqui, ó, o arquivo está salvo. Eu dou um Java main, e ele vai, no caso aí, compilar, executar com sucesso, apresentou, no caso aí, na tela hello, tá? Vou abrir aqui novamente o arquivo, né, para vocês verem, ampliar aqui a tela, né? Então tá aqui, no caso, o código e a saída, né, na tela hello, tá? Então isso aí foi o que a gente fez na aula passada, né? A gente fez também esse exemplo, só que na aula passada, né, a gente fez, no caso, na IDE online, né? Na IDE online. E aqui a gente está fazendo diretamente, né? Diretamente offline, né? A gente baixei o Java na minha máquina. Vou botar o link para vocês lá no Moodle, né? E aí, no caso, criei um arquivo na minha máquina main.java, né? E para executar, né? Eu botei Java, né, espaço main.java, né? Aí executa o programa. A estrutura do programa Java, como a gente falou, né? Tem que ter uma classe, né? Essa classe, observa que é o mesmo nome do arquivo, né? Ou seja, comentário aqui, né? Comentário. O nome do arquivo é main.java, né? É o mesmo nome da classe, né? Classe main, aqui o main.java. E tem dentro aqui o método main, tá? Então, essa é a forma de a gente compilar, executar, aqui no caso no Windows, né? No caso, se for no Mac, no Linux, né? Você vai fazer, no caso, em outro editor de texto, vai salvar e vai também digitar o comando Java, o nome do arquivo, né? main.java, certo? Só vai mudar muitas vezes o editor de texto. Bom, então aí vamos ver agora, no caso, outros comandos, né, que tem lá naquela primeira unidade, né? Nessa primeira unidade a gente colocou alguns comandos a mais. Na aula passada a gente fez um programa para calcular, no caso, a área de um quadrado, né? E aí posso fazer aqui rapidamente, né? Só para quem não pegou na aula passada, não está aqui registrado. A gente importou, né? Um pacote utilitário, né? Esse pacote utilitário, a gente falou, no caso, que
vai ter uma biblioteca para fazer a leitura dos dados, né, a partir do teclado. E essa biblioteca, no caso, né, tem uma classe chamada Scanner, né? A gente usou essa classe Scanner para ler a partir do teclado. A gente criou um objeto chamado entrada e associou o objeto ao system-in, ou seja, a entrada padrão ao teclado. Tá? Então, a gente pode ler alguma informação aqui, né? A gente pode colocar uma mensagem na tela para o usuário. Digite um número. E a gente pode armazenar esse número numa variável, né? Tá? Então, a gente pode botar aqui uma variável x, né? X, e no caso armazenar, né, a entrada. A gente vai ler o quê? Vai ler o inteiro, né? A variável inteira. Então, seria next int. Se vocês observarem depois, né, vendo os vídeos, né, e a documentação, scanner, né, a classe scanner pode ler vários tipos de dados, tá? Pode ler double, float, né? Aqui no caso, estou botando next int, porque no caso eu vou ler, no caso, um número inteiro. Certo? E aqui tu pode mandar até imprimir, né? Qual foi o valor que a gente digitou, né? X é igual mais X. Lembrando que esse mais que aparece aqui no caso não vai ser de soma, vai ser de concatenação. Ele vai juntar esse X igual com o conteúdo de X, tá? Vai concatenar, vai juntar. Então a gente falou que usa, né, essa classe scanner para fazer a entrada dos dados. Né? Então aqui no caso a gente pediu para o usuário, né, organizar aqui um pouco melhor, né? Vou botar essa declaração aqui em cima. Pedir para o usuário digitar um número, a gente armazena o número na variável X e depois imprimiu esse X na tela. Tá? Então só fez ler um dado e imprimiu essa da tela. Vamos salvar aqui. E aqui eu posso compilar, né, executar. Ele pede o número 3, né? X igual a 3. Tá? Então tá aí o resultado, né? A gente leu o número 3 e imprimiu 3 na tela. Certo? Então a biblioteca para fazer leitura, né? Scanner, né? Que está nesse pacote util aí. Pacote util. O print, né? Parecido lá com o print do C, né? A gente falou até que tem um printf, né? Tem um print e println, né? O println ele imprime e pula a linha, né? Pula a linha. Ah. Bom, então vamos avançar aqui, né? Já que está tranquilo aí, acho que não tem dúvida, né? Lá em relação aos comandos, né? Tem também, no caso, disponível, né, no Java, os comandos de seleção, né? A gente pode tomar decisões. E aí, no caso, no Java, né, tem um comando if, né? Tem um if e tem um if com else. Esses dois comandos aqui, né, são chamados de estruturas de seleção, né, para tomar decisões. Então, por exemplo, fazer aqui um programa rapidinho, né? Se entrasse com um número, né? A gente entra com um número e quer saber se esse número, no caso, é par ou ímpar, né? A gente utilizaria, no caso, essa estrutura, né? De seleção, né? If, else. Tá? Então, vamos fazer aqui um exemplo, né? Vamos supor que aqui a gente digita um número, né? Eu posso aqui no caso agora aproveitar, né? E testar, né? Verificar se esse número X que foi entrado, ele é par ou ele é ímpar, tá? Como é que eu posso, no caso aí, fazer esse teste, né? Então, a entrada é o número e a saída é se ele é par ou ímpar. Então, podemos botar aqui, né? Um if aqui, né? Um teste. Se, né? Esse x, né? E aí eu vou usar um operador do Java que é o percentagem, né? Esse percentagem tem também no C, né? É o resto de divisão, né? Se você dividir por 2 e o resto, né? A divisão der zero, é porque o número é par, né? Então, por exemplo, 4 dividido por 2, quociente 2, resto zero. Se for um número ímpar, por exemplo, 5, né? 5 dividido por 2, quociente 2, resto 1. Né? Então, todo número par vai dar resto zero, né? Quando divide por 2. E o número ímpar, né? Vai dar resto 1. Então, a gente pode testar se o número par ou ímpar dessa forma, né? Então, esse if aqui, no caso, é um teste, né? Traduzindo, né? Se, né? Essa operação aqui, né?
de pegar o resto da divisão por 2 der igual a zero, é porque, no caso, o número é par. Né? Então, system out ponto print ln é o número é par. Tá? Então, se for verdade, né, isso aí é par. Isso aqui, no caso, já funciona, né? Eu posso deixar o if somente assim. Vamos salvar e vamos testar, né? Se tiver aqui, executa. Ele vai perguntar, né, qual o número, digita aqui 4 e fala, ó, é par. Se eu perguntar novamente, né, executar novamente, se eu botar 5, ele não vai falar nada. Mas eu poderia melhorar aqui, né, e botar a situação. Se for verdade, isso informa que é par. Se for falso, bom, não é par, consequentemente, no caso, é ímpar, né? Então, botaria um else, né, que seria o se não, né? Se não for par, ele é ímpar, né? System out, ponto print, ln, ímpar. Então, você vê que esse if é muito parecido com o if do C, tá? Onde vai ser, né? Então, você faz a instrução de seleção, você seleciona, né? Se for verdade, você executa esse comando. Se isso aqui for falso, você executa esse comando. Tá? Então, você decide se vai por um caminho ou vai para outro caminho. Tá? Então, a estrutura de decisão, né? Decisão, né? Ele avalia, né? Isso aqui e verifica se executa um comando ou outro. Se for verdade, isso aqui, né? Então, imprime que é par. Se for falso, imprime que é ímpar. Então, se salvar aqui, né? Executar novamente, né? Ele pega o valor do número, né? Bota o 2, pá. Se eu executar de novo, bota agora 3, ímpar. Tá? Então, você vê que agora, né? Ele apresenta uma mensagem ou outra mensagem. 7, ímpar, 10, pá. Então, essa é a estrutura de decisão, né? Que está no primeiro módulo, né? Você pode usar o if puro, somente aqui, essa parte. Funciona, como eu testei. E também pode usar o if com else, né? Então, o if com else seria, no caso, uma estrutura, né, bidirecional. Pode seguir um caminho ou outro caminho. Okay? Márcio perguntou aqui, né, se houver mais argumentos, utilizando a chave na primeira linha? Sim, sim, né? Aqui no caso, né, como só tem no caso um comando, não precisei colocar abre-chaves. Mas se tivesse vários, né, da mesma forma, né? Poder botar aqui, né, abre-chaves, fecha chaves, né, fazendo fosse um bloco, né? Então, se for verdade, execute esse bloco. Se for falso, execute o outro bloco. Outro bloco. Tá? Então, deixa eu diminuir aqui um pouquinho a fonte, para caber aqui tudo na tela. Tá? Então, assim, aqui também estaria, no caso, na mesma condição, tá? Também estaria correto esse código. Geralmente a gente usa o abre e fecha chaves, né? Quando tem vários comandos. Se for um comando só, não precisa, assim, é opcional, né? Mas se tiver vários, você coloca o abre e fecha chaves. Então, se for verdade, executa esse bloco. Se for falso, executa esse bloco de cá. Tá? Então, você vai verificar, se salvar e for executar, vai dar o mesmo efeito. Né? Número 2 é par, né? Se botar no caso, né? 3 é ímpar. Ok? Então, no caso, quem perguntou aqui foi o Márcio, né? Então, você pode usar a chave se for necessário, para delimitar um bloco, né? Se tiver mais de um comando. Ok? Alinhamento, né? Aqui no caso, né, desloquei aqui no caso, né, um pouco, né? Para dizer que essa instrução aqui pertence ao bloco do if. E esse aqui pertence ao bloco do else. Fiz um deslocamento só para ficar mais organizado, né? Para ficar mais fácil a leitura. Mas não é obrigatório fazer deslocamento. Se botar tudo na coluna 1, funciona, né? Mas geralmente o editor de texto e tal, né? Ou você como programador, tem que ir arrumando, né? Para não ficar tão bagunçado. Tá? Porque no caso fica mais legível, né? A gente consegue compreender melhor e compilar e modificar o programa com mais tranquilidade.
Tá? Então, esse aí, o pessoal está lá na primeira unidade, tá? É o if, né? Que é o mesmo if, né? Muito parecido com o if do C, né? A sintaxe é muito parecida, né? Aqui não pode esquecer de colocar o parênteses, tá? Tem que colocar o parênteses, né? Então, ele avalia essa expressão. Se for verdade, executa esse bloco. Se for falso, indicar. Tá? Então, basicamente é essa sequência, né? Então, tem a estrutura de seleção, né? Lá. E também, naquela primeira unidade, né? Tem estrutura de repetição. Opa, deixa eu ver aqui. Estrutura de repetição. Tá? E o ponto, né? Se tiver em duas linhas, deve usar chaves. Exato. É. Se tiver em duas linhas assim, duas linhas assim, ó. Se tiver duas linhas. Da seguinte forma, né? Podia botar aqui, no caso, um outro system, né? Se tiver duas instruções, né? Se tiver duas instruções, tem que colocar entre chave, né? Print, ln. Bota assim, número, né? Então aqui eu botei duas instruções, né? Ponto e vírgula, né? Então, duas ou mais instruções, realmente tem que colocar entre chaves. Porque se for verdade, isso aqui, né? Se for verdade, ele executa esse bloco aqui, né? Com essas duas instruções. Se for falso, ele executa esse bloco, só tem uma instrução. Mas realmente, se tiver duas ou mais, se você quiser executar o bloco, né? Tem que colocar o abre e fecha chaves. Né? O abre e fecha chaves vai ser opcional se você tiver somente, no caso, uma instrução. Tá? Então, você vai ver aqui no caso, né? Se a gente for executar, né, ele vai executar o bloco, né? 2. 2 é par. Ele botou o número par, né? Então, realmente, aqui no caso, né, se for verdade, ele executou essas duas instruções. Executou, no caso, esse bloco, né? Bloco do if. Certo? Então, no caso aí, como o pessoal falou aqui, né? Acho que foi o Silvio, né? Se tiver duas linhas, ou se tiver duas instruções, né? Melhor colocando assim, né? Se tiver duas instruções, Silvio, a gente deve usar chaves. Eu quero executar ambas as instruções, né? Ambas as instruções. Aí o Giovanni está perguntando aqui em relação ao scanner, né? Esse scanner é para poder fazer a classe, para poder fazer a leitura dos dados. No caso, como é que vocês fazem uma leitura dos dados, né? Lá em C. Né? Leitura a partir do teclado, né? Acho que eu até perguntei isso na aula passada, né? Né? Então, lá no C, né? O pessoal comentou que estudou C na aula passada, né? Scanf, exatamente. Então, seria equivalente ao scanf. No caso, quem perguntou, né? Foi o Giovanni, né? Então, Giovanni, seria equivalente lá no C que você estudou ao scanf, leitura. Tá? Então, aqui, né? Se a gente for, assim, falar de forma mais alto nível, né? O que que significa, né? Deixa eu ver aqui, né? Então, aqui, na verdade, né? A gente está criando um objeto, né? Depois a gente vai ver mais para frente o que é objeto. Eu vou falar de objeto, né? Mas eu estou criando um objeto chamado, né, que eu referenciei como entrada, né? E esse objeto, ele vai estar associado ao system in. O que é system in? O teclado. O objeto que representa o teclado. Então, tudo que eu leio a partir de, no caso aqui, né, de entrada, eu estou lendo a partir do teclado, né? Só que quando você for fazer leitura, né? Aqui no caso, entrada aponta alguma coisa, você pode ler vários tipos de informação, né? Então, você pode ler um inteiro, pode ler um float, né? Então, como a variável aqui no caso é inteira, eu botei aqui no caso next int, né? Eu quero ler um inteiro a partir do teclado e armazenar esse inteiro na variável x. Se essa variável aqui fosse, por exemplo, um float, né? Que armazena a parte fracionada, então, float x, aqui eu teria que botar, né, entrada.nextFloat. Então, aqui, esse método aqui vai mudar
a depender do tipo de dado que você queira ler, tá? E aí, no caso, quando vocês forem estudar, vocês vão observar isso, né? Tem vários métodos. Tem um next para poder ler string, next int para ler inteiro, next double para ler um double, next float para ler um float, etc. Tá? Então aqui você tem que usar o método apropriado para ler, né, a informação que você deseja e jogar aqui no caso da variável certinha. Então, basicamente, resumindo esse scan, né, seria fosse equivalente lá ao scanf lá do C, fazer leitura a partir do teclado, né, a partir do teclado. O system in é o objeto que representa, no caso ali, o teclado. Tá? Geralmente, sempre botar a variável float, né, eu vou ler com next float. Se eu botar a variável double, vou ler com next double, né, para poder ficar tudo compatível. Tá? Se eu ler string, né, eu vou ler com next, ou next line. Tá? Então, se você acessar a biblioteca do Java, a classe scanner, ele vai dar essas informações para vocês. Beleza, então aqui ele testou um caso, fiz um exemplo aí com if, né, que tem a estrutura sintática muito parecida aí com o C. Vamos fazer aqui no caso agora um exemplo, né, de estrutura de repetição, né. No nosso programa a gente precisa muito repetir trecho de código, né. E vocês viram lá que no C, né, tem while, do while e for. Aqui no Java são as mesmas estruturas, sabe? While, do while e for. Né? Você tem três comandos de repetição aqui no Java. Vou apagar aqui, né? Só para demonstrar, né? Para dar demonstração, né? Então, você quer, por exemplo, no caso, imprimir aqui, no caso, na tela, né? Comentário, né? De 1, os valores de 1 até 10, né? Então, você vai repetir, né? Imprime 1, imprime 2, imprime 3. Você vai imprimir várias vezes, né? Você vai ficar repetindo a impressão. Eu poderia botar, né? Print 1, print 2, print 3, mas seria cansativo, né? Então, o mais recomendado realmente é usar uma estrutura de repetição, para poder ficar repetindo o print, né? Ficar repetindo a impressão. Né? Então, isso é muito útil, né? É igual, né? Quando você vai fazer, por exemplo, uma folha de pagamento, né? Calcula o salário de um funcionário, depois de outro funcionário, depois de outro funcionário, você fica repetindo, né? Então, você precisa usar uma estrutura de repetição, né? Poder repetir o cálculo para cada funcionário. Então, essa é a ideia, né? Então, repetição aqui, né? Que eu começar de 1, né? Então, eu crio uma variável, né? Inteira, valor inicial 1. Tá? E eu quero repetir, né? Até chegar ao 10. E a ideia aqui de repetir, né? É igual do C, né? Você repete, né? Você repete alguma coisa quando for verdade, né? Você usa o comando chamado while, né? Enquanto for alguma coisa aqui no caso verdade, você repete aqui no caso esse bloco. Né? Enquanto isso aqui for verdade, você repete essas instruções que estão aqui dentro, né? Que estão aqui dentro do while, né? Dentro do while. Tá? Então, aqui no caso, eu boto uma condição, né? E eu vou botar a condição de forma que ele fique repetindo. No caso, eu quero que ele imprima até 10. Né? Então, eu vou botar aqui no caso a condição i menor ou igual a 10. Enquanto for menor ou igual a 10, imprima. Porque o 10 é o limite superior, né? 1 é o limite inferior e 10 é o limite superior. Ele vai de 1, começa de 1 até 10. Então, inicia aqui de 1 e eu quero parar, né? Quando for 10. Tá? E aqui que eu boto aqui no caso, né? System out.println, né? Imprime o valor i. E vai ficar repetindo essa instrução, né? Repetindo a instrução. Né? Então ele vai testar, né? O i está com valor 1 e vai ficar, né? 1 é menor ou igual a 10, verdade. E quando for verdade, repite isso aqui. No caso, o que ele vai ficar aqui fazendo? Né? Vai imprimir 1, 1, 1, e assim vai, né? Vai ficar imprimindo aí, no caso, 1, né? Toda hora. Tá? Toda hora. Okay? Então, assim, aqui tem um problema, né? Assim, esse código aqui compila, né? Ele executa, mas ele tem um problema de lógica de programação, né? Porque se eu deixar assim, o que vai acontecer? Qual o problema que tem aqui?
Você colocou aqui, né? Não está sendo atualizado o valor da variável, né? Exatamente, né? Então, o que acontece, né? Quando você repete, em algum momento, né, você tem que sair, né? Sair dessa condição, você tem que se tornar falsa. Porque aqui no caso ele repete, né? Enquanto for verdade, repete. Então, se for verdade isso aqui a vida toda, ele não sai daqui, né? Fica preso aqui dentro, né? Fica repetindo isso aqui, tá? Então, se a gente for testar aqui, né? Salvar aqui, ó. Vou salvar. Não vai funcionar contento não, tá? Ó, vou executar aqui, ó. Ó, fica imprimindo, tá imprimindo, né? E não tá parando não, tá? Ó lá, tá aqui, a barrinha tá descendo, ó. Então ele tá preso aqui, ó. Imprimindo né? Porque 1 é menor que 10, verdade, imprime 1. Volta. 1 menor que 10, verdade, tá imprimindo 1. Tá? Então eu tenho que parar aqui, eu tenho que apertar Ctrl C, né? Vai interromper aqui. Ctrl C. Vai interromper. Então aqui o programa executa, mata com erro de lógica e programação. Então, como ele falou ali, né? No caso eu tenho que fazer aqui, no caso, alterar essa variável, né? Para poder imprimir 1, depois imprimir 2, depois imprimir 3. Então eu tenho que botar aqui um incremento. Depois aqui, no caso, igual ao C, né? E mais, né? E mais, o que faz esse operador, que no caso no Java? É igual no C, no C++, né? Incrementa em unidade a variável i. Então ele começa agora, tá certo, né? 1 menor ou igual a 10, verdade. Aí ele imprime 1, aí depois incrementa. O i está com 1, passa a ser 2. Aí volta, né? 2 menor ou igual a 10, verdade. Imprime 2, incrementa. Passa a ser 3, incrementa em unidade, né? 13 menor ou igual a 10, verdade. Imprime 3. Assim vai, de forma sucessiva, até que chegue, né? Ele vai imprimir, bom, e 10. 10 menor ou igual a 10 é igual, né? É igual a 10, verdade. Imprime 10, incrementa. 10 passa a ser 11. E aí, quando ele vai testar 11 menor ou igual a 10, falso. Aí ele sai. Pronto. Então, aqui é só estrutura de repetição. Lembrando que aqui no caso do Java, né? Depois vocês vão olhar nos vídeos, né? Tem, para repetir código, né? Tem um while, tem um for e tem um do while. Né? Então, no caso é igual ao C, né? Tem essas três opções para você repetir trecho de código. Tá? Essas três opções. Vamos salvar aqui e vamos ver se agora está funcionando a contento, né? Compilo, executo, olha lá, de 1 até 10. Perfeito. Tá? Então, isso lá está no primeiro blocozinho, né, do Java, né? É, pode, pode usar seleção if, né? E if com else, né? Para seleção bidirecional. E repetição para usar o for, o while e do while. Mostra aqui o while, né? Depois você olha lá o material no Moodle, né? O for e o do while, que tem a sintaxe muito parecida com a linguagem C. Tá? E aí eu vou aproveitar, né? Que eu já mostrei esses conceitos, né? E vou tentar fazer aqui, no caso, um exemplo, né? Silvio levantou aqui a mão no comentário, Silvio. Oi, professor. Oi, turma. Boa noite. Eu fiz uma Noite. pergunta aí acima, em relação ao if aninhado que existia no C. Funciona da mesma forma? Mesma forma, né? Pode fazer. Essas estruturas, né? Você pode colocar um if dentro de um if, um while dentro de um while, um for dentro do for. Né? Geralmente as estruturas de seleção e repetição, você pode fazer tanto sequenciamento como alinhamento. Né? Ou seja, botar uma após a outra, sequenciamento, ou fazer alinhamento. O que é alinhamento? Botar uma dentro da outra. Nesse exercício que eu vou fazer aqui agora, você vai ver que vai acontecer isso. Tá? Vou Ok. deixar esse tempo agora no final da aula. Vou tentar fazer uma aplicaçãozinha aqui que use, né, o que eu mostrei aqui, né? Mostrei o if, mostrei o while, mostrei como ler, né? Então, vou juntar isso tudo e vamos tentar fazer um exercício aí, no caso, para poder contemplar, né, esse conhecimento aí, né? No caso, usar esses conceitos, tá? Esses conceitos. Então, o que eu vou fazer é tentar fazer um programazinho, né? Deixa eu voltar aqui para né, fazer um programa Java que vai me auxiliar, por exemplo, né, a trabalhar com crianças, né?
Eu quero que me auxilie, né? Uma criança a aprender, né? Treinar a tabuada. E aí, no caso, eu vou usar alguns conceitos aqui, né? Então, vou fazer uma coisa bem prática, tá? Para poder, porque programação, né? É praticar, né? É treinar, né? Então, vamos fazer o seguinte, né? A ideia é fazer um programa que, por exemplo, peça aqui para o usuário, né? Pergunta para ele, ó, quanto é 2 vezes 3, né? O programa vai perguntar, né? Quanto é 2 vezes 3? Aí a pessoa responde, né? 2 vezes 3 é 6. Aí você vai botar no caso aqui, no caso, ó, tá certo, né? 2 vezes 3 é certo. Tá. Aí ele pode o programa perguntar, né? Se você quer continuar, né? Quer continuar? Quer continuar a estudar tabuada? Aí se você responder sim, ele vai fazer o quê? Vai fazer uma outra pergunta. Vai perguntar, por exemplo, né, 5 vezes 5. Quanto é 5 vezes 5? Tá? Aí você responde, né? Vamos supor que você errou, você botou 21, né? Você errou. Aí o programa vai botar assim, ó, tá errado. Tá errado. E vai perguntar para você, no caso, né? Quer continuar, né, a estudar a tabuada? Tá? Aí eu vou botar que não, né? Não quero mais, né? Cansei. E aí o programa vai encerrar. Então, eu tentei fazer um programazinho, né, que usa o que a gente viu na aula de hoje, né? Então, o objetivo desse programa é a pessoa usar ele para poder, no caso, treinar a tabuada, né? Então, uma criança, por exemplo, pegar esse software, né, esse programa, para poder treinar tabuada. E aqui, no caso, a gente vai usar, né, o que eu falei na aula de hoje, né? Vou usar if, né? Porque quando o usuário aqui der a resposta, né, eu tenho que comparar, né? Se a resposta que ele deu, que é 6, realmente, né, é igual o cálculo, né? Que é 6, né? 6 igual a 6, né? Então, verdade, né? Então ele acertou, né? Então eu tenho que usar o if para testar, né? E além disso, vou ter que usar o quê? Repetição, né? Que eu faço uma vez, depois faço outra vez, fico repetindo, né? Então também vou usar repetição, tá? Então você vê que no caso a gente começa a usar as estruturas, né? Para resolver algum problema. Então o objetivo aqui no caso é um programa para fazer treinamento e tabuado. Treinamento e tabuado. Tem uma coisa aqui também que eu vou precisar, que eu vou usar aqui, né? Uma coisinha. Eu preciso gerar esses números, né? O computador vai ter que gerar esse 2 e esse 3, porque essa expressão aqui não vai estar formada no programa. Esse número 2 e esse número 3 vão ser gerados aleatoriamente. E aí eu vou usar uma biblioteca do Java para poder gerar esses números de forma aleatória, o 2 e o 3. Ele vai gerar. A gente vai simplificar aqui, tá? Vamos supor que ele vai gerar os números de 0 até 10, né? Para fazer a tabuada, né, menorzinha. Gera os números, né? E aí, no caso, ele pergunta. E se ele acertar, né, ele imprime a mensagem e pergunta se quer continuar treinando. Então, esse é o objetivo, né, do programa, tá? Esse é o objetivo. Certo? Vamos. Aqui também, alguém perguntou, né, tem que colocar um timer de 1 segundo? Tem como colocar, né? Mas depois eu posso colocar lá a resposta lá no Moodle, para a gente não perder aqui o foco. Mas tem como colocar, né? Tem algumas bibliotecas do Java que permitem, né, você fazer pausado, né? Imprimir 1 segundo, imprimir 2, né? Usando alguns recursos do Java. Então vamos lá, né? Então vamos fazer aqui esse programa, né? Aqui eu expliquei o objetivo, né? E aí vamos trabalhar aqui. Deixa aqui, por enquanto, programa main principal, né? Main principal. E aí o que a gente vai fazer? Bom, a gente precisa da classe scanner, porque a gente vai ter que ler, né, a resposta do usuário, né? O usuário vai digitar aqui, né? 6, né? É a resposta, né? Então vai ter que ler a resposta. Então, scanner, no caso, eu boto aqui na entrada, com new scanner. Entrada a partir do teclado, né? Que é System in. Beleza. Bom, e aí, no caso, vamos tentar aqui colocar para gerar os números aleatórios. Tem que gerar esse 2, né, de forma aleatória e esse 3 de forma aleatória. Tá? Então, como eu faço para gerar, né? Para gerar, o Java já tem uma biblioteca que gera números aleatórios, que é a biblioteca, a classe chamada handle, né?
Random gera números aleatórios, né? Então, vou criar um objeto, né, chamado de gerador, né, para poder gerar números aleatórios. Tá? New Random. Né? Isso aqui tudo são objetos, tá? Porque Java é programação orientada a objeto. Né? Então, você tem aqui, no caso, o objeto, né, associado à parte de fazer a entrada dos dados. E aqui você tem outro objeto, né, para poder gerar, no caso, números aleatórios. Esse objeto aqui, random, né, para gerar números aleatórios. Tá? Então, vou botar aqui, né, e vamos botar como é que vai para poder gerar, né. Vou criar aqui uma variável inteira, N1, só para vocês verem, né. Vou botar aqui N1 é igual, como faz para poder gerar? Bota aqui gerador, e tem um método na classe random, né, que você bota, né, next int, né, me dá um próximo inteiro, mas em qual intervalo, né? Aí você bota com o limite superior, né, que é 10. Então ele vai gerar um próximo inteiro no intervalo entre 0 e 9, tá? O limite superior é 10, vai gerar entre 0 e 9, né? 0 e 9. Aqui, se quiser, posso botar mais um, né? Pode ficar, no caso, entre 0 e 10, tá? Vamos só testar aqui para te ver, né? Systemout.println e mandar imprimir N1, né? Para poder ver se está gerando aleatório mesmo, né? Tá? Por enquanto, eu não estou usando scanner, né? Vou usar, né? Então, aqui que eu fiz, né? Criar um objeto para poder gerar números aleatórios, gera um número aleatório, né? E imprime esse número aleatório na tela. É isso que eu estou fazendo. Tá? Então, a biblioteca do Java já tem essa classe para gerar valores aleatórios. Vamos testar aqui, né? Salvar. Vamos lá, né? Main, né? Vamos lá, gerou o número 4, né? 4. Beleza. Vamos testar novamente. 8, ó lá. Novamente, qual número aleatório vai gerar? 4. Geram 4, né? 6 agora. Tá. Então, você vê, né? Tá ficando focado no 4, mas pode gerar qualquer número ali no caso do intervalo. Ok. Aí gerou 7 agora, tá vendo? 9. Então, você vê que está gerando números aleatórios nesse intervalo aí, né? Até no máximo de 0 a 9, né? Mas eu boto ali mais um, né? Até 10, né? Porque se contar 10 vezes 1, né? 10 vezes 2, né? Até a tabela de 10. E aí, o que eu vou fazer, né? Já está gerando um número? Beleza. Vou gerar outro número, né? Tá. Como é que eu posso poder gerar outro número? Vou criar aqui uma outra variável, né? N2, né? Número 2. Posso botar assim, né? Criei duas variáveis inteiras, N1 e N2. Número 1 e número 2. Gera um número aleatório. E agora eu posso gerar, no caso, outro número aleatório, né? Vou botar aqui, né? Para poder gerar outro. Deixa eu copiar e colar aqui, né? Que é mais fácil. Vou botar aqui. Ctrl C. Ctrl V. Vou gerar aqui, no caso, ó, N2. E vamos imprimir, né? Claro, no caso N2, né? Já dois números aleatórios. Já dois números aleatórios, né? A gente pode até só imprimir aqui, né? Ver a impressão, né? Está gerando os dois, né? Números aleatórios. Salvei. Vou executar de novo, né? Vamos ver se está gerando dois números aleatórios. Gerou 6 e 9. De novo, vamos executar 2 e 6. E assim vai, né? Então, realmente está gerando dois números aleatórios. Só que agora eu vou fazer o quê? Vou montar, no caso, a, a expressão. Ele botou aqui, não estou conseguindo entender como está sendo aplicado, como funciona a orientação objeto. Por enquanto, aqui a gente está usando mais o estilo do C do que o orientador objeto, tá? Na verdade, aqui no caso, esses dois caras aqui são objetos, né? Mas a gente vai explicar com mais calma, né? Daqui a algumas aulas na frente, né? Umas 2 ou 3 aulas na frente, a questão do que é objeto, né? O que é uma classe, o que é objeto, isso aí vai ficar mais claro, certo? Então aqui, na verdade, né, tá parecendo mais um programa C, né? Do que um programa, né? Orientado a objeto, assim, puro, né? Mas a gente vai explicar, né? Melhor o que é classe, o que é objeto, né? Isso aí vai ficar claro mais à frente, né? Isso até eu comentei no caso da aula passada, né? Que a gente definiu um pouco o que era objeto, né? Mas eu vou explicar mais à frente, tá? Então aqui eu estou usando, né, classes já do Java já prontas, né? Que criam já objetos, porque Java já está no objeto, né? Mas a gente vai explicar melhor mais à frente.
Então, vamos montar aqui a expressão, né? Porque eu tenho que fazer a pergunta, né? 2 vezes 3, né? Vou fazer a pergunta. Então, vamos montar aqui, ó. Vamos montar assim, ó. Imprima na tela, né? System Alt, print ali. Print, né? Vou botar print lá. Imprima na tela, né? Vou apagar esse daqui, né? Que eu vou gerar os dois números. A gente viu que funciona, né? Gera dois números aleatórios. Vamos montar a expressão. Como é que é a expressão? Tem que botar o número, né? N1. Tem que botar o número aqui, ó. 5 vezes 5, né? Tem que botar um número N1. Tem que botar esse X, né? Botar esse X. Tem que botar o N2, né? Tem que botar igual e interrogação, né? Tem que montar essa expressãozinha aqui, ó. Né? Eu quero sair bonitinho na tela, isso aqui, ó. Então, esse 5 aqui é o N1. Eu boto um X. Boto aqui, no caso, o N2. Boto igual e interrogação. Né? Então, vamos lá, ó. N1. Aí eu vou botar aqui, no caso, mais, né? Para que esse mais? Esse mais aí, no caso, não é de somar, não, tá? Esse mais também a gente explicou no ano passado, é de concatenar, né? Ele vai juntar, né? Ele vai juntar, tá? Então, mais o x, aí eu vou botar aqui o x entre aspas, porque eu quero que apareça realmente o x na tela, né? Concatenado aí, no caso, com N2, né? Que é o outro número, né? 2. Concatenado, juntar, né? Juntar com, ali no caso, o igual e o interrogação, né? Tá? Pronto. Acho que aí, né? Tá ok. Fechar aqui. Então aqui vai sair, por exemplo, se o N1 for 5, né, vai sair 5, x, o N2 for 5, né? 5 vezes 5, igual a interrogação. O que está entre aspas vai sair exatamente na tela. O que são as variáveis, ele vai substituir pelo conteúdo, né? Pelo conteúdo. Esse mais que está aqui, né, é para concatenar, juntar. Esse mais que está aqui é de somar mesmo, tá? É o mesmo símbolo, né? Mas o significado é diferente. Esse aqui é de somar, e esse aqui, no caso, é de concatenar. Tá juntando, tá? E aí, no caso, agora, né, ele faz a pergunta e vamos deixar aqui, né? Primeiro eu vou deixar aqui, né, para poder te ver, fazer passo a passo, né? Vamos compilar para ver se ele faz a pergunta certinho. Ó, beleza. 2 vezes 7 é quanto? Né? 2 vezes 7 é quanto? E aí eu teria que botar aqui a resposta, né? 14, né? Dá enter, ele vai falar correto. Né? Então, assim, a expressão já está montando certinho. Vamos deixar outra aqui, ó. 8 vezes 9 é quanto? Então, vai servir aqui para o aluno treinar a tabuada, né? Ah, o que diferencia eles? O que diferencia é o contexto. Né? Acho que aqui no caso, deixa eu ver aqui, alguém está perguntando, né? O que diferencia eles? O símbolo é o mesmo, né? Mais, né? Como é que o Java diferencia? O Java diferencia assim, né? Se eu botar um número mais outro número, isso aqui é a soma. Se você botar, no caso, uma string, que é uma sequência entre aspas, mais um número, ele vai concatenar. Você vai pegar esse 2, converter para um string e vai juntar, né? Com isso aqui, né? Então ele sabe se aplicar um ou outro pelo contexto, pelo tipo, né? Das informações. Se são dois inteiros, né? 2 é inteiro, 3 é inteiro, então esse mais é o que? Somar. 2 mais 3, 5. Se aqui no caso é uma string, o que é uma string? Uma sequência de caracteres. Tá entre aspas, dupla, né? Se é uma string com um inteiro, o que que faz? Pega isso aqui, converte para string e junta, né? Agora isso aqui vai ser x igual a 2. Tá? Então, assim no caso que ele diferencia, né? Um do outro, tá? Pelo contexto. Pelo contexto. Né? Então, beleza, aqui já está perguntando, mas eu quero responder, né? Responder. Então, como é que eu vou responder aqui no caso, né? Vou usar o scanner, né? Para poder fazer, no caso, ali a leitura, né? Vamos criar aqui uma variável resposta, né? É um bom nome, né? Resposta, né? Vou criar uma variável inteira. Qual vai ser a resposta, né, do meu usuário, né? Tem que declarar a variável antes de usar, né? Primeira coisa do C, tá? Então, resposta vai ser igual ao quê, né? Eu vou ler o inteiro, né? Então, entrada, ponto, next int. Beleza. Leio o inteiro, a partir do teclado, né? System, a partir do teclado, e armazeno a resposta. E agora, para saber se está certo ou não, eu tenho que fazer o quê? Uma comparação, né? Tem que fazer, no caso um if. Então, vamos botar aqui, né? Se resposta que o usuário deu, né? Foi igual ao quê, né?
Aí eu tenho que pegar aqui e fazer esse cálculo mesmo, né? O que é esse cálculo mesmo? É N1 vezes, né, N2, né? Lembrando que isso é uma multiplicação, né? Então, eu pego aqui no caso, né, o computador vai pegar o N1 e o N2 gerados e vai multiplicar. Se a resposta que o usuário deu foi igual, né, igual aqui no caso, né, igual, o cálculo é faltando para o computador, ótimo, né? Então, eu já vou botar o quê, né? System out.println, como a gente botou aqui, a gente botou certo, né? Certo. A resposta está certa. O usuário acertou, né? Se não, né? Else. A gente botou o P errado, né? Ó, então, até aqui já tá bom, né? Já podemos testar, né? Tá? Então, você vê que o nosso programa está fazendo passo a passo, né? Incrementando para facilitar o entendimento. Então, aqui, ele vai fazer a pergunta, nós vamos responder. Se a gente acertou, imprime certo. Se não, imprime errado. Vamos verificar, né? Se está tudo certinho, né? Então, já usamos aí o if, né? Ele perguntou aqui, vamos ver. 8 vezes 2, né? 16. Certo. Vamos executar de novo. 9 vezes 8, vamos supor, eu boto 70. Errado. Errado. Maravilha. Né? Então, você vê que já está, né, chegando o que a gente quer, né? Então, a gente tá já conseguindo testar, né? Testar. Aí perguntou aqui, né? Se for int e float, eles somam normal? Sim. No caso do Java, sim, né? Porque ele converte, né? Se você botar aqui no caso a soma, né? Por exemplo, né? Vou botar aqui, tá? A soma fosse 5 para o inteiro, né? Mais um float, que seria, por exemplo, 5,6, ele vai somar normal, tá? 5 inteiro, e aqui fosse um float, ou fosse, por exemplo, no caso, né? A mais B, né? A mais B. A fosse inteiro com 5 e B fosse um float com 5,6, tranquilo. Né? Ele vai fazer a conversão e vai somar os dois. Tá? No caso do Java, ele soma. Converte e soma. Né? Vai dar conta. Okay. Então, beleza. Só que tem uma questão aqui, né? Nosso programa não está perfeito porque a gente quer fazer o quê? Quer ficar treinando, né? A tabuada, né? Quer que a pessoa, quando pega o software ali, né? Fique treinando a tabuada. Não é isso? Treinando a tabuada, né? Então eu teria que repetir isso aqui, né? Repetir, né? Então eu poderia botar para fazer o seguinte assim, fazer uma estrutura de while, né? While, né? Ele teria que gerar, né, de novo, perguntar de novo, checar a resposta, né? E volta, né? Então isso aqui, né? Teria que ficar repetindo isso aqui, né? Esse bloco aqui, né? Repetir isso aqui toda hora, né? Gera um número, dois números, né? Pergunta, checa se está certo ou errado, volta, né? Então, eu poderia botar aqui no caso um while, né? Para ficar repetindo isso aqui, ó. Eu quero perguntar várias vezes, ó. Entrando no while aqui, né? Vou botar o while o que aqui, né? Vamos botar assim, né? Por enquanto, né? While true, né? Não é a melhor solução, não, né? Enquanto for verdade, bom, vai ser verdade a vida toda, né? Só para te repetir aqui, né? Então, ele vai ficar repetindo aqui no caso, né? Esse bloco aqui, ó. Vou até deslocar aqui para ficar mais legível, ó. A vida toda. Tá? Enquanto for verdade, gere dois números, pergunte, obtenha a resposta, se está certo ou errado. Até o usuário cansar, né? Esse true, né? Falou booleano, né? Os booleanos, né? Assumem verdadeiro ou falso, né? Variável booleana, né? Assumem verdadeiro ou falso, né? Então aqui no true, né? É verdade. Se for verdade, aqui é verdade a vida toda, né? Não vai sair, né? Mas só para testar. Então vamos botar aqui para está repetindo, né? Salvar, compilar. Aí vai perguntar. 6 vezes 8, 48. Acertei. 9 vezes 9, 81. 2 vezes 1, 2. Assim vai. Vou errar aqui uma, né? Botar 9 vezes 7, 40. Errado. 7 vezes 2, 14.
Certo. 5 vezes 10, vou errar aqui. 2. Tá vendo? 3 vezes 1, 3. Então, tá aí. O treinamento tá tabuada, né? Só que tá em loop infinito, né? Também, né? Porque a gente botou enquanto for verdade e fica verdade a vida toda, né? Para poder sair, eu tenho que apertar Ctrl C aqui, né? Para poder sair, né? Então, estamos quase finalizando, né? Quase finalizando. Só que aqui no caso, eu queria perguntar, né? Você falou que poderia botar o do while, pode botar se o do while, pode botar o for, né? Tranquilo, tá beleza. Ali eu queria perguntar para o usuário, né? Você quer continuar, né? Sim ou não, né? Então, vamos botar a pergunta, né? Porque ele vai responder, e aí, no caso, né? Se for sim, né? A gente faz uma nova geração de número, né, e pergunta para ele novamente, né? Então, vamos melhorar aqui um pouquinho só para a gente finalizar, né? Vou alterar aqui, ó. Não vou botar true, né? Vou fazer o seguinte, ó. Uma forma de resolver isso aqui, né? Na hora de programação, eu vou criar uma variável booleana, né? Tem várias formas de fazer aqui, né? Vou botar aqui essa variável chamada continua. Não sei se eu quero continuar ou não, né? Inicialmente eu vou botar continua com valor true, né? Que é verdade que eu quero continuar. Então vou botar assim, ó, enquanto continua, né? Então é verdade, continua é verdade, né? É true, né? Então enquanto for verdade que eu quero continuar, né? Enquanto eu quero continuar, né? Passa esse processo aqui, né? Gere dois números, pergunta para o usuário, né? O valor desse cálculo. Se o usuário acertar, imprime certo, se não, errado e volta. Só que aqui no caso, no final agora, eu vou perguntar para ele se ele quer continuar ou não, né? Se ele já cansou, né? Então, vamos botar aqui no caso, ó, mais uma perguntinha para ele, né? Vamos botar aqui, né? System, sei lá, out.println, né? Deseja continuar, né? A treinar, né? Sim ou não, né? Deseja continuar, né? Sim ou não, né? Posso botar até print aqui, deixa eu botar no print ali, né? Deveria continuar, sim ou não? E aqui no caso a gente vai, né, capturar a resposta do usuário. Para poder capturar a resposta, a gente vai usar, no caso, a classe scanner, né? Só que a gente vai levar, no caso, uma string. Tá? O que é uma string? Uma sequência de caracteres, né? Entre aspas. Isso é string. Tá? Vou chamar essa string de resposta aqui, né? Vou chamar de R. Né? String R. Né? Posso até botar essa declaração até aqui em cima, né? Para poder ficar todas as declarações juntas. Né? Aqui, string R. E botar aqui, ó. R vai ser igual ao quê? Vamos ler a resposta. Entrada.next. Tá? Foi o que eu falei para vocês, né? Estou aplicando aqui o que eu falei, né? Quando ela é, como aqui no caso entrada é um inteiro, cadê a entrada aqui, ó? Vamos ampliar aqui para ficar mais fácil de ver. Como entrada aqui no caso é um inteiro, ou desculpe, como resposta aqui no caso é um inteiro, estou lendo aqui inteiro, né? Next int. Como R é um string, para poder ler string eu vou usar next. Tá? Então, dependendo do tipo de dado, você tem que entrar com o método apropriado. Se fosse um float, seria next float. Se fosse um double, né, tem parte fracionada, next double, e assim vai. Ok? Então, desejo continuar, né? E a gente vai ler essa resposta, R, né? E aí que a gente vai testar. Só que tem um detalhe aqui, né? No Java, como você quer comparar strings, né? Porque aqui no caso a resposta vai ser um string, tá? Vai ser string. Quando você quer comparar um string, a gente vai usar um método chamado equals, né? Bota aqui, ó. R equals, né? Se esse R for igual, né? Equals, né? For igual a N, ou seja, não, né? Ele não quer continuar, né? Ele quer parar. Isso que ele quer parar, né? A gente vai botar o quê, né? Continua com valor o quê? Falso. Eu não quero mais continuar, né? E aí eu saio do laço while, porque ele repete contra a verdade. Repete como tu quer continuar, né? Continua é falso, ele sai. Tá? Então aqui, né? Alguns detalhes, né? Aqui eu estou lendo uma string, por isso eu estou usando next.
Se fosse ler inteiro, next int. Se fosse ler um float, next float. E assim vai, né? Então você tem que usar o método apropriado para a leitura, tá? E outra questão é que, para comparar string, eu estou usando, por botar assim, não, porque você não botou igual, né? Se você não botar igual, aqui vai dar problema, tá? Para comparar aqui, no caso, strings, no Java, você usa, né, esse método chamado equals, né? R é igual ao N, né? Conteúdo ali é igual, né? Avalia o conteúdo se for igual, né? Tá ok, né? Vamos salvar e vamos testar agora, né? Para ver se tá fazendo o que a gente quer aqui. Vamos salvar, né? 10 vezes 4, 40. Quer continuar? Sim, né? Ó, continuou. 7 vezes 2, 14. Quer continuar? Sim. 3 vezes 8, né? Vou errar aqui, né? 40. Errado. Quer continuar? Sim. 6 vezes 1, 6. Quer continuar? Não. Cansei. Bota o N. Só que. Perfeito. Tá. Então, aí, né? Deixa eu tentar aqui diminuir, né? Para caber tudo na tela, né? Para ficar mais visível, né? Tirar aqui da. Então, tá aí uma aplicaçãozinha, né? Em Java, né? Que a gente criou, né? Que tem uma utilidade, né? Qual é a utilidade, no caso aí, para um estudante, né? No caso, treinar, né? Tabuada, né? Tá treinando tabuada, certo? Treinar tabuada. Se tem break, tem break. Tem break. Né? Ele perguntou aqui do break, né? Poderia fazer com break? Poderia fazer, né? Assim, tem, né, programação é muito rico, né? Porque assim, tem várias soluções, né? Eu poderia botar aqui no caso, né? While true, né? E aqui no caso, né, se fosse igual, break. Né? Se fosse igual, né, a resposta foi não, né? Break, esse sairia automaticamente do while. Perfeito. Contempla também, certo? Então, não tem break sim, e poderíamos usar o break tranquilamente. Se é uma outra solução. Fica como meta-exercício, né? Usar o break, né? Ele sai também no caso do laço infinito. Ok? Seria outra solução. Então, assim, programação é interessante, né? Porque sempre vai ter várias opções, né, para poder resolver, né? Aí eu pergunto, mas você usou o while, não podia usar do while? Poderia. Poderia usar o for? Poderia, né? Para repetir ali, né? Então fica como exercício até vocês fazerem essas variações, né? Fazer, em vez de repetir com while, repetir com for, ou repetir, no caso, com do while, né? Também estaria correto, né? Isso eu pergunto aqui, né? Como colocar para repetir a mesma pergunta com os mesmos. Isso é interessante, Silvio. Isso aí seria um melhoramento, né? Se o aluno, né, ou o usuário errar, poderia perguntar de novo, né? Acho que é isso que você gostaria, né? Porque a gente erra, né? Né? Tipo assim, tente novamente, né? Perfeito, perfeito, né? A colocação de Silvio aqui está perfeita, né? Justamente que eu te. Deixa eu testar aqui, né? Vamos testar aqui. Seria mais ou menos essa ideia aqui. Eu executo, né? Aí perguntou outra vez, aí eu erro, né? Boto 60, né? Aí seria interessante aqui no caso, né? Ele repetir, né? Errado. Tente novamente, né? 8 vezes 8, né? Tente novamente, né? Para a pessoa, né? Fazer a nova tentativa, né? Dá para fazer, Silvio. Assim, eu vou pegar essa ideia aqui de Silvio e vou deixar como exercício, tá? Porque também é importante, né? Vocês praticarem e tentar, né? Viu, Silvio? Qualquer coisa na próxima aula, né? A gente coloca aqui a resposta, ou no fórum, né? A gente coloca a resposta. Mas, né, tá certíssimo. Você vê que esse que eu fiz aqui, no caso, tem várias possibilidades. Isso que o Silvio falou é uma possibilidade, né? Pedir para o usuário tentar novamente, né? Ele errou ali a tabuada e tentar novamente. Beleza. Qual é a outra possibilidade, Silvio? Por exemplo, no caso, fazer que fosse uma gamificação, né? Fazer que fosse um jogo, né?
Porque aqui você vê que no caso que eu gerei, aqui no caso, né, sempre estou gerando números pequenos, né? Só com um dígito, né? Tem um 10, né? Mas só até 10, né? De 1 até 10, né? Aí, se a pessoa começasse a acertar muito aqui, né? Poderia incrementar, né? Outro incremento, Silvio, poderia botar assim, né? Para poder gerar números maiores, né? Números de dois dígitos, né? Tá? Números de dois dígitos, né? Que é o não, né? Podia gerar assim, né? 20, né? Vezes, né? 10, né? Ou seja, ficou só aumentar o nível, né? Nível um seria assim, né? 2 vezes um, né? Só tem aqui no caso, né? Números até 10 no máximo. Nível 2 seria até 100, né? Então, poderia botar aqui 20 vezes, né? 10, né? Isso. Então, assim, né? O usuário acertaria, né? 10 questões com um dígito, depois passaria para dois dígitos, depois passaria para três dígitos. Fosse níveis, né? De um jogo, né? Fosse nível do jogo, né? Que aí a gente poderia, né? Incrementar. Então, seria um melhoramento nesse programazinho, né? Então, assim, pode surgir várias ideias aí para poder ir aprimorando ele, né? Então, a ideia é sempre assim, fazer correto, né? A gente vai atualizando, vai melhorando, vai aprimorando, né? Vai ajustando, né? Então, eu até vou botar essa sugestão, isso, né? Botar fosse nível um, né? Nível um, né? Um dígito só. Nível 2, né? Se acertou 10 vezes nível um, você passa para nível 2, né? Com dois dígitos, né? Então, sempre que isso aqui, no caso, né? Seria um software interessante, né? Um software educativo, né? No caso, por exemplo, numa escola, né? A criança quer estar tabuada, quer treinar, né? Ela está usando o computador, né? No, no auxílio, né? Do seu aprendizado, né? Para ficar treinando ali, né? Claro que também a gente pode melhorar, aqui, no caso, as mensagens, né? Para não botar assim errado, né? Pode melhorar as mensagens, né? E criar essa questão dos níveis, né? E de tentar de novo, como o Silvio falou, né? Tá? Então, acho que é isso aí, né? Eu vou colocar essas. Eu coloquei alguns comentários da aula passada no fórum, tá? Também vou colocar esse código aí no fórum. E essa sugestão de melhoramento que ele comentou aqui, vou colocar no fórum. Porque programação tem que treinar, tá? Tem que pegar esse programa, modificar, adaptar, rever, refazer, aprimorando, colocar mais funcionalidades, né? Vai ajustando, né? Vai ajustando, né? E aí vai crescendo, né? Mas você vê que aqui no caso, né, a gente usou seleção, usamos repetição, né? Então, outro melhoramento é treinar, né? Ele botar o while, botar do while, ele botar o while, botar for, né? Então, vocês podem alterar ele, né? Fazer outras versões, né? Como aí também outra sugestão que o pessoal colocou, né? Ele botar, continua, né? Botar o while true e botar um break aqui, né? Se é no caso outra versão, né? Tá? Então, tem várias formas de fazer correto, né? E aprimoramentos, certo? Agora sim, aqui por enquanto, né? Tá usando o Java, mas você vê que tá aparecendo muito um programa em C, né? Não tem assim orientação, objeto. Estamos usando aqui alguns objetos, né? Esse aqui são dois objetos que eu criei, mas eu não criei nenhum objeto, tá? Só estou usando objetos que estão no sistema, tá? Esse new scanner é um objeto, esse new handle é um objeto. Mas a gente vai aprender a criar nossos objetos, tá? Né? Criar nossos objetos. Né? Pode mandar tudo junto, né? Aí você bota a entrada, a saída, os testes, a documentação, né? Ok? Aí você pode ir lendo e a apostila, assistindo os vídeos e resolvendo as questões aos poucos. Ok? Né? Mas a gente vai depois, né, trabalhar com a parte de criar objeto, porque aqui esses objetos já são objetos que já estão criados, né? Como é que você está criando um objeto com esse new, tá? Quando você bota esse new, né? New é novo, né? Estou criando um novo objeto, criando um novo objeto, né? Então, por isso que eu sei que está criando um objeto, né? O new é poder criar um novo, né? New, um novo objeto. Mas são objetos que já estão na biblioteca do Java. E depois a gente vai aprender, né? Como a linguagem é orientada a objeto, como a gente vai criar os nossos objetos, né? Para poder resolver as questões. Mais alguma dúvida aqui desse código, pessoal? Então, beleza. Então, obrigado aí pela participação, tá? Vou colocar os comentários, né?
essa aula está sendo gravada. Pelo menos aqui eu botei para gravar, tá? A passada, né, não deu porque eu entrei na conta diferente, mas essa aqui está sendo gravada. Então vocês podem rever, refazer com calma, né? Tirar as dúvidas aí, né? E tem os vídeos também lá no Moodle e o fórum. Podem questionar lá no fórum lá que a gente responde também, tá? Então, vou finalizar aqui a apresentação. Obrigado aí, no caso, pela atenção. Boa noite, né? Bons estudos. Qualquer coisa, estou à disposição lá no fórum, certo? Obrigado aí. Para a apresentação aqui, a gravação, né?